pessoal, eu sou a Carol, professora de língua portuguesa, passando aqui para falar um pouquinho sobre a nossa prova de linguagens e códigos que acontece no primeiro domingo, né, do Enem, na primeira fase do Enem, na primeira semana de Enem. E é muito importante estarmos atentos à leitura dos textos. Nós sabemos que o grande desafio, né, do candidato é essa maratona extensa de textos, textos na prova de linguagens, textos na prova de humanas. Então é muito importante que você tenha uma estratégia muito elaborada, né, muito pensada previamente por você para lidar com esse tanto de textos, né? E a grande dica é, a gente sempre começa a leitura pelo enunciado. O enunciado, ele é um mapa para nós. Então, cada questão apresenta um texto de base e o seu enunciado. Então, você começa a leitura pelo enunciado para perceber a partir desse enunciado qual é a natureza do exercício que você vai fazer. Então, a contextualização de um enunciado diz para você se aquela questão é uma questão teórica, né? Se você vai ter que mobilizar alguma teoria, como, por exemplo, organização e estrutura de textos, né? Sequências textuais ou gêneros textuais, né? Nós temos ali na competência 1 do Enem, habilidade número 1, número 2, 3, nós temos habilidades muito voltadas para o gênero textual. Então, de repente, é importante você conhecer características de gêneros textuais, como características de uma crônica, de uma resenha, de uma notícia, de uma reportagem, né? E os comandos, eles vão pontuar essas questões para vocês. Eles vão dizer, olha, essa questão é uma questão que ele está pedindo para você a característica de um gênero textual. Ou eu posso ter um enunciado que vai pedir para mim alguma compreensão ou interpretação do texto de base. Então, você já está diante de um enunciado que revela uma questão um pouco mais de leitura, de compreensão e análise de textos, né? Quando você encontra a resposta na superfície do texto, quando essa questão não exige de você uma análise interpretativa, é uma questão que você resolve rapidamente, né? Você encontra uma palavra-chave no texto e essa palavra-chave, essa expressão núcleo do texto, ela vai se repetir no gabarito, né? No descritor, na alternativa de resposta. E também aquelas questões de natureza mais interpretativa, né? Questões envolvendo talvez charges, quadrinhos, a própria propaganda, né? Que são questões que você precisa, além de fazer uma leitura adequada, contextualizar, analisar com base em um contexto maior. Sempre lembrando, né? Quando nós procuramos pelo gabarito, nós estamos falando de descritores, nós estamos falando de itens que vão descrever a habilidade que o Enem trabalha no enunciado. Isso é muito importante. Então, você sempre terá 4 alternativas que são os distratores, né? Que chegam até perto daquela habilidade cobrada, mas eles não descrevem a habilidade em questão. Então, é muito importante você farejar, né, vamos usar essa expressão, aqueles distratores. Você eliminar aqueles itens que trazem palavras ou construções inadequadas que não revelam a habilidade revelada no enunciado. Ok? E sempre lembrando, a teoria que aparece no Enem, na prova de língua portuguesa, é uma teoria pequena, né? Dá para colocar numa mochilinha e levar. Então é importante você dominar essa teoria. Funções de linguagem, gêneros textuais, conjunções, né? Intertextualidade, figuras de linguagem, sobretudo, galera, gêneros textuais. Ok? Um grande beijo, eu tenho certeza que você vai mandar muito bem no Enem.